Estamos de volta com Tarde Redonda para falar do grande clássico entre Botafogo e Vasco. Foi alegre, foi feliz, teve final feliz para os botafoguenses, porque os vascaínos estão bravos. E a Bruna Carvalho atualiza as informações de Botafogo e Vasco para a gente aqui no Tarde Redonda. A rivalidade deixa os clássicos do futebol com uma importância maior do que os 3 pontos que eles representam. Vencer um rival pode ajudar a arrumar a casa. No caso do Botafogo, o efeito da vitória sobre o Vasco foi mais ou menos esse, já que o time agora está bem perto da semifinal da Taça Guanabara. Mas se arruma de um lado, bagunça de outro. E o Cruz Maltino ainda não conseguiu deslanchar sob o comando do técnico Abel Braga. Derrota em clássico e eliminação. E a gente foi para as ruas para saber como estão os torcedores após a derrota do Vasco. Tem quem queira mexer no elenco e tem muito torcedor insatisfeito com o técnico Abel Braga. Achando que tá ruim, tá mal, tem que contratar, tem que chegar mais jogador porque não tá dando certo não. O Vasco no momento que está vivendo hoje é muito complicado, né? Falando de técnico, o Abel, para mim, é uma carta fora do baralho. O time precisa ser repaginado. Infelizmente, eu acho que foi muito errado a contratação do Abel Braga. Por o momento dele, né? Não é mau treinador, mas não está num momento muito bom. Pro Anderson, então, tem que mudar tudo. Só 3 nomes ainda merecem estar no Gigante da Colina. E eu manteria só o Castan, Leandro Castan, o Thales Magno, o Pikachu. Por outro lado, o dia foi de muita comemoração para os botafoguenses. Muito feliz de o Botafogo ter ganhado 1-0 contra o Vasco. Estou muito feliz. Há anos a Cristiane estampou no corpo a paixão pelo alvinegro e hoje não perdeu tempo de mostrar. Com o resultado glorioso, chegou à 2ª colocação do Grupo B. E agora se prepara para enfrentar o Fluminense. Eu acho que agora vai engrenar, entendeu? Tá na hora do Botafogo mostrar, entendeu? E dar a vitória pra gente, trazer momentos felizes pra gente. A torcedora está mais tranquila, torce para o Glorioso, que venceu por 1-0 o clássico, que foi até agitado, Rodrigo Bueno. 2 bolas na trave para as 2 equipes, parecia que ia ficar no 0-0, mas o Glorioso foi lá e fez 1-0. Na matéria, a Bruna Carvalho diz o seguinte: se de um lado arruma a vida, que foi o caso do Botafogo, do outro lado só bagunça o que já estava bagunçado. Eu estou falando do Vasco do Abel, que ainda não conseguiu arrumar o Cruz Maltino. Corre o risco, sim, o Abel no comando do Vasco, porque a gente está sempre aqui falando, olha, início de temporada, é cedo, mas o Vasco não está conseguindo apresentar uma evolução, mesmo que pequena, em campo, Rodrigo. Olha, eu acho que o Abel está correndo sério risco e ele jogou muita responsabilidade para esse confronto da Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. Em tese, ele meio que abriu mão, não é bem verdade, mas meio que abriu mão, até contra o Flamengo, clássico, vai o time sub-20, tirou o peso da Taça Guanabara, porque a prioridade para ele, abertamente, era Sul-Americano e Oriente Petroleiro. E se ele foi eliminado? Logo de cara, na Sul-Americana, pelo Oriente Petroleiro, que é um time mais qualificado que muitos desses que jogam o Campeonato Estadual. Merece respeito, então pode muito bem eliminar o Vasco. E aí, como é que ele vai falar? Foi eliminado da competição internacional para a qual o Vasco se classificou e está numa campanha, já está eliminado da Taça Guanabara, pode fazer uma campanha vexatória no Campeonato Estadual. O Vasco tem problemas administrativos, a gente sabe, o elenco não é maravilhoso, mas o ano passado também tinha. E na mão do Luxemburgo, o Vasco não só não caiu, como ficou numa posição intermediária, fez alguns jogos interessantes. E você não está percebendo no Vasco nenhuma saída, nenhum caminho. Perdeu alguns jogadores, o Rossi, você vê a situação, né? O Rossi prefere jogar no Bahia, jogar no Vasco. O Michel que tá, por quê? O Michel prefere jogar no Fortaleza, jogar no Vasco. Pela situação do clube, a administração não paga. Guarim vai acertar, não acerta, tá certo ele, não recebe, paga o que você me deve, aí eu volto a jogar, certo, com o time. Se não pagar, não vai jogar só porque... tem gente que até extrapola. O Josilei falou bobagem sobre o Vasco, não acertou, tal, né? Foi uma bobagem que o Josilei falou.
Mas a realidade é que tem muita gente hoje que não quer servir o Vasco. Isso pode servir de muleta para o Abel. O Abel tá lá, possivelmente também tá com problema para receber, ele mesmo já falou isso, né? Que ele falou quando chegou. Quando ele chegou, ele se entendeu com o presidente. Ó, a realidade a gente sabe que não vai receber. O Abel já encostou o burro na sombra, né? De dinheiro ele não tem muito problema, merecidamente pelo que ele ganhou na carreira. Então, para ele não faz muita falta. Lá no Rio de Janeiro, cidade dele, vai lá tal. Tem história com o Vasco, mas só isso não vai segurar. Se ele não apresentar um mínimo de melhora, ele falou assim, confia em mim, eu vou achar um time. Eu acho que ele comeu bola, deveria ter aproveitado esses primeiros jogos já para achar esse time. Não tem muito tempo a perder. O Botafogo também eu critiquei nesse sentido. O Botafogo nas primeiras 2 rodadas abriu mão. E agora, essa festa toda do Valentim, agora parece que ganhou uma Copa do Mundo também, porque agora ele se aproximou, encaminhou quase que uma classificação, está se aproximando disso. Mas se ele tivesse começado também a procurar um time, a achar coisa melhor, o Botafogo talvez estivesse numa situação melhor. Torcedora ali, tatuada, toda esperançosa. Também, eu não quero estragar o sonho dela, mas a realidade do Botafogo também não é simples. O Botafogo tem uma dívida de quase 1 bilhão, o processo para virar empresa tá um pouco complicado. Agora tem a dívida com o Reinaldo, que é não com o clube, mas com, né, o consórcio que liga com o Newton Santos, o estádio. Então tem muito imbróglio também no Botafogo para ser resolvido. Mas nesse clássico, que tecnicamente não foi um grande jogo, tal, o Vasco também ali enfraquecido, o Botafogo pode festejar. E às vezes pequenas vitórias, né, é o que servem para um torcedor ficar satisfeito. Corre risco o Abel Braga no cargo de técnico do Vasco, Quartarolo? Corre sim. Ele precisa se virar. E esse jogo aí contra o Oriente Petroleiro no meio de semana é um jogo decisivo para a vida dele. O problema do Vasco, eu acho o Abel um bom treinador. Está numa fase ruim, é verdade, mas o time também não ajuda. Mas isso que o Rodrigo Bueno falou, o time do Vasco, o elenco é muito fraquinho, é verdade. Mas se você tiver um bom esquema, você olha para o gramado e vê um time bem armado. Foi o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, que tirando aquele empate contra o Flamengo, que foi quase que heróico, o Vasco da Gama suportou aquela campanha e se classificou para a Sul-Americana, ganhando os jogos possíveis de ganhar e fazendo um pouco mais com o que tinha na mão. Porque além disso não dava mesmo. É isso que o Abel tem que fazer. Eu acho que ele tem muitas dificuldades em acertar esse time. E olha, desses 2 times, eles são muito parecidos nos seus problemas. A única coisa garantida para o futuro é a tatuagem da moça, viu? Essa tá garantida mesmo. Tem o Honda, né? Vamos ver o Honda, que a torcida botafoguense está animadíssima com o Honda, né? Que ele já estava mais por causa da carreira, já estava começando a trabalhar como técnico no Camboja, né? Estava armando isso e agora volta. Tecnicamente ele joga fácil, acho que ainda aqui no futebol brasileiro. Mas não sei se ele vai ser o cara que vai fazer o Botafogo se transformar num time, por exemplo, páreo para encarar o Flamengo, super favorito no estadual carioca.